Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área. E hoje nós vamos discutir, falar, debater sobre os gêneros jornalísticos, beleza? Ah, Paulo, gêneros textuais novamente? Sim, gente, gêneros textuais novamente, é uma palavrinha gêneros aí. Saibam que os gêneros textuais são um dos conteúdos mais cobrados durante a prova do Enem e naturalmente eles cobram diferentes gêneros textuais. Gêneros, desde gêneros orais até gêneros escritos, né? E como eu já vim até chamando a atenção de vocês. E dentro desses gêneros orais e gêneros escritos, existe uma infinidade de gêneros textuais fruto de determinados contextos que eles se apresentam, né? Os gêneros jornalísticos, como a gente vai acabar discutindo, os gêneros jurídicos, os gêneros publicitários, como nós já falamos, inclusive, os gêneros escolares. Quais são os textos orais ou escritos que são mais comuns de acontecerem, por exemplo, no ambiente escolar? Os gêneros religiosos, quais são os textos orais ou escritos que são comuns de acontecerem dentro do espaço ali religioso, nas mais diferentes esferas? Quais são os gêneros que são mais comuns de acontecerem, por exemplo, no ambiente acadêmico de universidade, sejam eles orais ou escritos? E você aí deve estar pensando, muitos vocês nem conhecem, muitos vocês ainda nem viram e muitos vocês já conhecem. E fruto desses gêneros que muitos nós já conhecemos na nossa vida escolar e principalmente na nossa vida social, no nosso meio de convivência familiar, escolar, e você enquanto jovem e estudante, o Enem se vale disso justamente para trabalhar e testá-lo da sua habilidade de reconhecer esses gêneros. Óbvio que eles não vão cobrar gêneros, como eu já disse, do nível do contexto acadêmico que vocês não têm contato. Então, fruto da maturidade de vocês na vida pessoal e na vida educacional, vocês vão tendo mais contato com esses gêneros, mais uns do que outros, e naturalmente vão aprendendo sobre esses gêneros. Existem gêneros aí que raramente eu tenho contato, por exemplo, como uma ata de reunião, né? Uma ata de reunião, um gênero textual beleza? Escrito. E aí são gêneros que raramente a gente também tem contato. Voltando para a ideia dos gêneros jornalísticos, gêneros, por que gêneros? Porque são textos, têm função social, têm função comunicativa, apresentam características próprias. Lembrem disso. E jornalístico porque vão ali acontecer dentro desse espaço, dentro desse ambiente do jornalismo. Beleza, gente? Então vamos aí para alguns primeiros apontamentos em relação a isso. Aí eu digo assim, o jornal, revista, eletrônico ou não, abriga diversos textos jornalísticos, vulgarmente chamados de matérias, né? Sendo divididos em seções, compostas pelos mais variados gêneros textuais. Aí eu coloquei a imagem da televisão, coloquei a imagem do rádio, do famoso jornal de papel e algo aí que lembra as teclas de um computador associado à questão da internet. Aí é o primeiro aspecto que eu vou chamar a atenção de vocês. Hoje, falar do gênero jornalístico, gente, não é só lembrar de um contexto de comunicação, vamos dizer assim. Desde o rádio, né, o jornal impresso, até as revistas hoje eletrônicas, os ambientes virtuais que estão cheios aí, os gêneros jornalísticos, eles existem, eles se configuram. Lógico que aí eu tenho os mesmos gêneros, só que em modalidades de comunicação distintas. Como eu já disse, desde o jornal, o rádio. No rádio é dado notícia? Do mesmo estilo que é dado no jornal eletrônico, lá no portal de notícias que você segue aí numa determinada rede social ou que você vai direto lá no portal eletrônico mesmo, no site eletrônico ali e tem acesso. Ou seja, só que são modalidades de uso da língua diferentes, na modalidade falada e na modalidade escrita. Óbvio que, fruto dessas modalidades, eles passam por algumas, vamos dizer assim, adaptações e tem que ter mais alguns cuidados específicos para cada contexto, beleza? Então, falar do gênero jornalístico é lembrar que eles vão se reproduzir nessas diferentes modalidades, desde as mais tradicionais, as mais, vamos dizer assim, atuais, contemporâneas. Lembrem disso, estejam atentos para isso. E fazendo uma ponte com outros gêneros, um exemplo de um gênero aqui que eu estou fazendo com vocês é o gênero textual aula. E eu já dei esse exemplo lá anteriormente, inclusive para vocês, acredito que vocês lembram. Hoje, fruto desse contexto sanitário, social no qual estamos vivendo, o gênero textual aula ele passou por um processo de adaptação, saindo ali da aula presencial e hoje estamos aqui na questão da videoaula, beleza? No ensino à distância. Beleza? Então, vejam aí que eles vão passando por certas adaptações, mas a sua essência enquanto gênero, ela permanece. Beleza, gente? Bacana? Dentro do gênero jornalístico também existiu uma infinidade de gêneros. Por exemplo, o editorial,
a notícia, as reportagens, as entrevistas, os textos publicitários que aparecem muito no contexto jornalístico, os famosos classificados, onde são feitos anúncios ali de produtos, serviços, né? Artigos de opinião, crônicas, resenhas, charges, que também são muito comuns nesse contexto jornalístico, as famosas cartas dos leitores ou cartas do leitor. Aí você deve estar pensando aí, Paulo, meu Deus, são muitos gêneros, eu preciso saber de todos, lembrar de todos? Não, gente, obviamente, como eu disse aqui no início, vocês, fruto da maturidade de vocês, do processo de leitura, que é muito importante, vocês vão assimilando com maior ou menor intensidade determinados gêneros. Óbvio que boa parte desses aí a gente vai precisar revisar e vocês até já conhecem, só não estão muitas vezes lembrando do nome ou do que significa, até sabe diferenciar, mas às vezes não tem certeza, sabe a característica de uma, a característica de outro. Por exemplo, desses que eu coloquei, o mais comum são as notícias, as reportagens, as resenhas, as charges, e outros você vai ter dificuldade, como a carta do leitor, a questão da própria resenha pode ter uma dificuldade, a questão do editorial, não é? Mas aí, como eu disse, fruto da prática da leitura, resolução de questões, vendo quais são os mais comuns, inclusive cobrados na hora do Enem, você vai assimilando isso aí naturalmente, beleza? E óbvio, como eu disse, a gente vai focando naqueles que tendem a ser mais cobrados e são mais comuns para vocês, beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui a nossa análise, quando se fala, por exemplo, do gênero jornalístico, claramente vem à cabeça da gente as notícias, né? E aí tem um print, literalmente, de um jornal eletrônico, até pela estrutura, vocês estão vendo aí. Aí, uma notícia qualquer, idosa de 72 anos joga óleo quente na irmã por causa de cigarro e vai presa. Uma estrutura muito típica da notícia, porque eu estou falando disso. Aí eu chamo a atenção de vocês. Quando se fala dos gêneros jornalísticos, dos gêneros mais cobrados é a notícia. E dentro da notícia se cobra algumas características delas, inclusive o seu aspecto estrutural. Então, claramente, algo que se muito falado em torno da notícia é justamente o seu aspecto estrutural, que se vale muito de quê? De um título, né? O título aí que ele vai estar em caixa em um tamanho maior, numa fonte maior. O lead, que é aquele subtítulo, né? Que vem abaixo do texto. E o subtítulo é bem aqui um resumo. Esse subtítulo, esse lead, né? Do inglês, que está ali na cabeça, né? No topo. Ele é basicamente um resumo da notícia. Ele diz quem está envolvido, quando aconteceu, por que aconteceu, onde aconteceu e o que aconteceu. Aí só um ajustezinho, essas expressões porquê e o que, elas têm um acento, tá? Acabei esquecendo de colocar aí. Elas têm um acento e o porquê aí é separado. Beleza, gente? Tranquilo? Aí, nesse caso aí, vejam que é uma estrutura muito típica. E começo logo mostrando esse texto aí para vocês, justamente por quê? Porque é o mais comum e vocês claramente têm acesso a esses textos aí no dia a dia de vocês. Que, se valendo disso, aí é onde o Enem tende a nos aproximar dos nossos contextos sociais. Ele vai trazer textos que são comuns às nossas realidades e trabalhar os conhecimentos de língua portuguesa em torno dele. E nada distante da nossa realidade. Beleza, gente? Trouxe esse exemplo aí só para abrir a cabecinha de vocês aí e mostrar que vocês conhecem, vocês vivenciam esse estilo de gênero jornalístico, especificamente aí a notícia. Beleza? Outra informação que eu gostaria de trazer para vocês é a linguagem jornalística em prosa. A linguagem jornalística em prosa. O que é uma linguagem jornalística em prosa? Em texto corrido, ó, como vocês estão vendo aí no corpo da notícia. Temos o título, o lead e o corpo da notícia, ou seja, toda a informação da notícia é um texto em prosa. O que é um texto em prosa? É um texto que vai de uma ponta a outra. Beleza, gente? Não é o contrário do texto em verso, que a gente encontra aí nas letras de música, encontra aí nos poemas. Beleza? A linguagem jornalística, ela é em prosa, deve ser clara, simples, né? Deve ser clara e simples por quê, Paulo? Clara e simples porque está tratando de informação ali do dia a dia e não pode enrolar, né? Na nossa linguagem, não pode enrolar muito para que a pessoa não se perca aí na informação. Ela tem que ser direta, tem que ser clara. E outra coisa que ele diz assim, ela tem que ser imparcial e objetiva. Aí, gente, isso aí é um conceito bem geral, tá? O uso dos gêneros jornalísticos era para ser realmente imparcial, mas a gente sabe que muitas vezes, fruto de diferentes objetivos e contextos sociais, a própria linguagem, basta colocar um título e aquele título pode ser mais tendencioso para A ou para B, para determinado ponto de vista. Então, muitas vezes não, tranquilamente no nosso cotidiano a gente encontra gêneros jornalísticos, textos jornalísticos que são altamente tendenciosos e altamente parciais. Beleza?
Então temos que ter muito cuidado na nossa análise crítica nesses textos jornalísticos nos quais estamos vendo. Desde o impresso, né, o visual ali, o digitado, o escrito, até os jornais televisivos. Claramente hoje na nossa televisão brasileira, você assiste a um jornal de determinada emissora, um mesmo fato, eles são tratados com abordagens totalmente distintas muitas vezes, tendenciosas. Naturalmente, a gente precisa ter essa capacidade crítica de análise. Beleza, gente? Dentro aqui da continuação, ele diz assim: é imparcial e objetivo, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. Beleza? E aí, no próprio material de vocês, ele traz tipo aí alguns gêneros mais específicos. Vejam que eu tinha colocado uma lista mais intensa no início e agora se resume basicamente a 4, 5, 6, 7 gêneros jornalísticos. A notícia, a reportagem, o editorial, a carta ao leitor, o artigo de opinião, a resenha, a crônica. E aí eu esqueci de acrescentar aí para vocês, gente, né, como gênero jornalístico, a carta do leitor. Aí tem carta ao leitor, mas acrescentem aí, por favor, a carta do leitor. Paulo, mesmo assim são muitos gêneros: notícia, reportagem, editorial, carta ao leitor e a carta do leitor. Acrescentem aí, por favor, o artigo de opinião, a resenha, a crônica ou comentário argumentativo. Aí você está dizendo: Paulo, realmente são muitos gêneros. Concordo, mas como eu disse a vocês, nós aprendemos pela prática. E aí a gente consegue trazer a distinção e naturalmente chegar a um determinado gênero jornalístico pela prática, pelo uso. Beleza? Aí volta aquelas nossas ideias quando a gente está lendo um texto. Quando a gente pega um texto, uma das primeiras coisas que eu digo a vocês: olhem a perigrafia do texto, desenvolvam e pratiquem as habilidades e estratégias de leitura que vocês fazem. Por exemplo, olhar a perigrafia do texto, olhar se tem um título ou se não tem um título. É todo gênero jornalístico que vai ter um título? É todo gênero jornalístico que vai ter um subtítulo? Então isso, vocês na hora da leitura, vocês já vão percebendo. E a partir disso, caminhando, se é mais para esse gênero ou se é para aquilo. Eles tratam de um fato, trata de 2, 3 fatos, fala de um assunto mais específico, fala de um tema mais geral. Ele trata com maior ou menor profundidade aquele fato. Esse texto tem opinião? Esse texto jornalístico tem opinião? Paulo, como assim? Gente, pensa, é todo texto jornalístico que tem opinião? Notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião. Qual desses tem opinião? Então, até isso, quando você vai lendo o texto, você vai conseguindo caminhar e aí se aproximar a partir dos seus elementos estruturais, a partir dos seus elementos linguísticos, a partir dos seus elementos composicionais, percebendo se pertence a um determinado gênero jornalístico ou a outro gênero jornalístico. Então, como eu disse, nada melhor do que a prática para a gente assimilar isso aí. E aí eu deixo como desafio para vocês, justamente vocês fazerem uma análise. Óbvio que claramente a gente vai revisar todos esses elementos, mas como é que a gente vai revisar? A partir da prática. E aí eu coloquei 4 textos para vocês. Texto 1, menor participa de 1% dos homicídios em São Paulo. O texto da Folha de São Paulo, de Gilmar Penteado. Então já comecem a observar a estrutura do texto. Tem autor? Não tem? Onde foi publicado? Tem título? Não tem? Tem subtítulo? Olha a extensão, aí vocês vão precisar ler o texto. Texto 2, do mesmo jeito. Opa, já é um texto mais curtinho. Onde foi publicado? Quem publicou? Tem título? Não tem título? É um texto opinativo? Tem marcas de opinião? Ou não tem marcas de opinião? Compara com o texto 1. Eles tratam da mesma temática? Sim ou não? Assim como eu estou fazendo essas perguntas a vocês, vocês farão em relação ao texto 3, em relação ao texto 4. Um já tem uma extensão maior do que outra. Esse já tem a data de publicação, o outro não tem. Tratam do mesmo tema, não tratam do mesmo tema. Então, são textos, todos os 4 aí são textos jornalísticos, são gêneros jornalísticos, mas a partir das suas características, como eu disse, a partir das suas características estruturais, composicionais e linguísticas, as palavras que ali são usadas, a partir do tipo textual que está mais presente ali, argumentativo, expositivo, descritivo, você vai conseguindo caminhar e assim chegar a uma classificação para um determinado gênero textual. Beleza, gente? Tranquilo? Então essa é a tarefinha que vocês têm aí para ser feita. Então, um grande abraço para vocês, muito bom revê-los e até a próxima. Valeu!